Depois a gente conversa a respeito do que estava antes aqui, deste momento, e do que significa a ceia para nós. Acompanhe comigo na leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Esse texto está, obviamente, no contexto da carta de 1 Coríntios e da cidade de Corinto. O que é a cidade de Corinto daquela época? Talvez você já tenha ouvido falar. Uma cidade promíscua, uma cidade que fazia cultos idólatras de maneiras assim, um tanto quanto complicados, né? Que faziam seus cultos a divindades, por exemplo, sexuais, e assim nos cultos havia prostituição, como em vários povos ao redor do povo de Israel acontecia, como falamos ontem sobre os cananitas. Os corintos eram um povo que tinha muitos povos reunidos naquela cidade, uma cidade multicultural, e tem uma característica de uma cidade multicultural, que ela, vamos dizer assim, a mais aberta a tipos diferentes de pensamento. Não há um problema nisso necessariamente, né? É ruim você ser muito fechado também. O problema aqui está em que você começa a aceitar tudo e que tudo é possível. Uma espécie de sincretismo religioso poderia ser visto lá nos Coríntios. Mas, pela graça de Deus, temos uma igreja lá, que é a igreja dos Coríntios. A igreja não tinha nome, não, era só a igreja de Jesus, que Jesus fundou, e a igreja começou a pregar o evangelho ali. Mas a igreja dos Coríntios tinha alguns problemas. Se você reparar, irmãos, é um tanto quanto óbvio dizer isso, mas cada igreja tem a característica da cultura em que foi implantada. Você não espera, um exemplo óbvio, assim, você não espera uma igreja na África ter uma característica de uma igreja brasileira. Por quê? Porque é uma cultura ali, né? Entretanto, toda cultura tem as suas partes boas, mas as suas partes ruins. E a igreja de Corinto absorveu algumas coisas de onde eles vieram. Então, certamente se converteram, confessaram a Jesus, não negamos isso, mas ainda havia dentro de Corinto, ou da igreja de Corinto, um desejo de poder. Um desejo de poder, aliás, que era muito cabível a povos pagãos, que quando adoravam os seus deuses, faziam com que a sua divindade lhes desse poder, lhes desse muita capacidade, até de ser melhor do que o outro. Aí quando nós lemos a carta dos Coríntios, nós vemos uma igreja com muito poder e com muita divisão. É muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que em 1 Coríntios 1, Paulo fala assim, tem gente aqui que diz que é de Paulo, outro é de Apolo, outro de Cefas, que é Pedro, e outro de Cristo. Talvez esses se julgassem ainda mais espirituais. Havia uma grande divisão ali. Mas essa igreja também é a igreja do capítulo 12, em que Paulo fala sobre os dons espirituais, que o Espírito manifesta o dom a cada um conforme é útil. E Paulo não está negando que haja dons espirituais naquela igreja. Esse é o mais estranho, né? Como que aquela igreja toda dividida, com seríssimos problemas de disciplina. O capítulo 5 demonstra isso, um homem que dormiu com a mulher do seu pai, e a igreja estava inchada por achar que não discipliná-lo era uma mente aberta, né? Eles eram muito bons, porque não disciplinaram aquele homem. Veja, mas ainda assim aquela igreja tinha um determinado poder espiritual. Eu imagino, irmãos, aqui é uma conjectura minha,
Toda a igreja e todo servo de Deus que começa a lidar muito com o poder de Deus, e poder aqui eu estou falando como Paulo usa em 1 Coríntios 12, manifestações do Espírito, precisa começar a tomar cuidado para que o poder não suba a cabeça, porque quando você começa a ser usado por Deus, você ainda é carnal, você ainda tem a sua carne, e de repente a carne pode aflorar, e você tem um dom, tem um talento, tem uma capacidade, mas de repente a carne aflora e você começa a achar que é melhor do que os outros. Tome cuidado, talvez é um cuidado que quem não é usado por Deus não precisa tomar, mas quem é usado por Deus precisa, de acreditar que até mesmo o poder de Deus está abaixo do seu ego, está abaixo da sua capacidade de se mostrar melhor. E como que Paulo vai resolver isso? O que Paulo vai falar? 1 Coríntios 12, novamente, é o capítulo que vem depois do que nós lemos. Ele vai falar sobre os dons espirituais, e no final do capítulo, ele fala assim: busquem vocês os melhores dons. Havia uma discussão ali, se o dom de língua ou o dom de profecia era melhor, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o que ele fala no capítulo 13 de 1 Coríntios? Não é uma música do Legião Urbana, tá, irmãos? Você que conhece aí, não. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como metal que sou, como sino que tinha, e assim vai. Capítulo 13 inteiro. Ele está falando o quê? Sobre amor. Existe alguma coisa que tem que controlar o poder, que é o amor. Agora, por que eu estou falando tudo isso? A gente volta para a ceia do Senhor. E quando a gente vê o contexto primário aqui da ceia do Senhor, acontecia o seguinte: muito provavelmente eles se reuniam todos os dias e eles comiam, porque a ceia, vamos dizer assim, o pão e o cálice, ou o pão e o vinho, são apenas o ponto central, o ponto simbólico daquilo que eles faziam. Mas tinha janta, tinha comida, tinha festa também. Eles compartilhavam o pão, como era natural na cultura. Mas alguns chegavam antes e se esbaldavam, comiam até não querer mais. Outros chegavam depois e o que acontecia? A comida já tinha acabado, e aí eles não tinham o que comer e passavam fome. É isso que Paulo diz: quando vocês se reúnem, uns comem demais e outros passam fome. Talvez você diga assim: por que passa fome, por que não come em casa? Na verdade, é um bom conselho: come em casa. Bom, aí alguns estudiosos vão dizer o seguinte: a igreja de Corinto é formatada por livres e escravos, muito diferente de nós. Então, os livres, eles tinham a liberdade de chegar, não sei que horário, mas vou conjecturar, se fosse uma reunião às 7h30, como é a nossa, 5, 6 da tarde, e vamos comer, e alegria. O escravo não tem essa liberdade, né? Talvez ir à reunião da igreja já seria algo fantástico para ele, mas ele teria que terminar o seu trabalho na casa do seu dono, porque era dono, não era só patrão, até ele ter a liberdade de, nas horas finais do seu dia, se reunir com a igreja. Aí olha que benção, ele chega lá, já não tem mais comida para ele. Você está vendo? Vai havendo o que se chama de uma estratificação social, provavelmente, né? Se você é livre, se você tem posses, você chega lá e come. Se não, você é escravo, você chega depois e ainda passa fome. Essa igreja que tinha o poder de Deus, ela não tinha uma coisa que é muito maior, que é de fato o amor. Ela não conhecia, ou pelo menos não vivenciava profundamente o Evangelho de Jesus. E Paulo vai dizer que isso se manifeste na ceia do Senhor. Quando vocês se ajuntar para comer, é o 33 que eu não li, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. É isso. Então, irmãos, a ceia tem que representar esta unidade. E quando eles vão participar, agora sim, Paulo dá várias características do que a ceia representa para eles. Mas tem uma coisa até antes da gente entrar nessas características, ainda de modo introdutório, como eu falei aqui, tudo isso é introdução, tá? O contexto social deles, tal. Mas a ceia, ela é o que propriamente? Ela é o ponto máximo do culto. Não é que ela é melhor do que as outras coisas, não. Mas o culto gira em torno da ceia. Por quê? Porque só cultuamos porque Cristo morreu e ressuscitou, obviamente. E o que simboliza isso? A ceia do Senhor. Nós só somos redimidos por causa do sangue de Cristo. O que simboliza isso? De maneira deixada por Jesus, a ceia do Senhor. Percebe? Nós só somos justificados porque
Deus agradou moer o seu próprio filho. E o que representa o seu corpo moído na cruz do Calvário? A ceia do Senhor. Percebe? Então a ceia é a representação maior do culto, a representação simbólica maior. E o culto, outra coisa, outro detalhe interessante, que o culto é a representação de uma coisa, da nossa vida. Você sabia disso? Há um livro muito recente chamado Liturgia do Ordinário, uma palavrinha difícil, né? Liturgia tem a ver com culto e ordinário com aquilo que é do dia a dia. Então, esse livro literalmente significa o culto no dia a dia. E é um livro escrito para mostrar para nós como que a gente deve perceber que a nossa vida inteira é um culto. Quando a gente acorda, quando a gente vai trabalhar, quando a gente dorme, quando a gente está com a nossa família, enfim, de variadas maneiras. A vida é um culto. Então vamos rebobinar aqui para a gente entrar no texto, para eu parar de enrolar. A ceia é a representação máxima do culto, mas o culto que nós fazemos é a representação daquilo que é a nossa vida totalmente. Então, no culto tem adoração, por quê? Porque na vida tem adoração. No culto tem palavra, porque na vida tem palavra. Alguém já disse assim, se você quiser ver vida no culto, tem que ter culto na vida. Ou seja, quando você adora a Deus em casa, quando você lê a palavra de Deus em casa, você chega aqui, a coisa faz sentido. Aí você vai adorar a Deus, é algo que você fez a semana inteira. E esse ponto aqui é o auge. Por quê? Porque você está com seus irmãos. Quando você vai ouvir a palavra de Deus aqui, se você meditou na palavra durante a sua semana, agora faz sentido. Por quê? Porque agora aqui você está junto com os irmãos, tem alguém explicando para você a palavra. Percebe? Então o culto que fazemos aqui, irmãos, ele é a representação do culto da nossa vida. Então vamos lá, vamos para o texto, né? Jesus pega, o apóstolo Paulo diz que ensinou o que aprendeu, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Primeira característica, primeiro sinal da ceia, é que ele é um sinal de gratidão, gratidão. E veja que nós vamos usar esse esquema esse tempo todo. A ceia, o culto e a vida. Então, aquilo que está simbolizado na ceia, está vivenciado na nossa vida. Jesus pega o pão e ele parte. Esse movimento, acho que Jesus já estava craque em fazer, porque ele é bom de partir o pão. Lembra quando ele fez isso? Aquele menino traz 5 pães e 2 peixes, então Jesus parte o pão, dá graças ao Pai e multiplica aqueles pães para um monte de gente. Esse movimento de dividir, na verdade, é um movimento de repartir. E aí ele agradece a Deus, dá graça pelo pão. Eu fico imaginando qual era o peso no coração de Jesus ao fazer isso. Porque ele está falando que o pão representa o corpo dele. Ele não está falando de algo de brincadeira. Ele faz isso na quinta-feira à noite. E logo eles vão no Getsemane para orar, logo ele será traído e na sexta-feira será crucificado. Sexta-feira à tarde já estará morto. Quantas horas ele ainda tem? Talvez aí 20 horas de vida, 18 horas de vida, não sei, né? Qual que era o horário da ceia, mas já tinha menos de 24 horas de vida. E ele agradece. A ceia é gratidão, mas é gratidão porque a vida com Deus também é gratidão. E eu vou falar uma coisa aqui que pode soar meio orgulhoso da nossa parte, espero que não seja. Só quem tem Cristo entende o que é gratidão de verdade. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha Jesus, ela não possa ser grata. Pode ser sim. Mas a gratidão em Cristo Jesus, ela é total. Porque tudo que nós temos veio de Deus. Toda a nossa vida vem de Deus. De verdade é quando eu consigo viver a minha vida com Deus junto com os meus irmãos. Quem não consegue ter vida em comunhão nunca é grato. Pense no exemplo de outra pessoa, não pense em você, quando você estava meio desviado. Mas a outra pessoa lá, quando está desviado, claramente ele não está muito grato, porque gratidão emerge da comunhão, do pão nosso. E a gratidão
vem de um reconhecimento profundo, como eu já falei, de que tudo o que temos vem do Senhor. A oração diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E alguém já disse: mas eu que trabalhei, eu que plantei o trigo, que moí o trigo, fiz a farinha, fiz o pão, como que eu vou dizer que é do Senhor? Bom, esse é um exercício de reconhecimento, de que até o pão que eu fiz, ou que eu trabalhei para comprar, ele é dádiva do Senhor. Isso é uma profunda gratidão, irmãos. O mundo vive de outra maneira. Como que o mundo vive? Tem um autor recente aí, que fala que a sociedade de hoje é chamada de sociedade do desempenho, em que você tem que fazer o máximo, tirar o máximo de si, e essa sociedade do desempenho, ela também é uma sociedade de uma alegria falsa. Ele chama de positividade tóxica, é o nome que ele dá, que é a ideia de que você está sempre dando o seu máximo, e sempre mostrando que você é alegre, que você é feliz, né? Está aí as redes sociais para provar isso, né? Você tem que estar sempre alegre, sempre no like, sempre no joinha, com muitas curtidas, né? Final do ano teve uma trend aí, que o pessoal faz, e se você fez, não tem problema nenhum, não. Mas era assim: como eu posso ser triste nesse ano? Não sei se você viu isso. Se esse ano eu fiz tal coisa, se esse ano eu fiz aquilo outro. Aí a pessoa coloca tudo que ela fez. Eu já havia lido esse autor, e eu fiquei pensando: olha que interessante que a gente tem que afirmar para os outros que nós fomos felizes. Por quê? Porque a felicidade se torna até um desempenho. Seja feliz, seja feliz. Agora, lembra que eu falei que pode soar até meio orgulhoso, que nós temos uma gratidão diferente, mas ela deve brotar da nossa humildade. Por quê? Porque a minha gratidão e a minha felicidade vem do que Jesus fez e não do que eu faço. De certa forma, a nossa gratidão vem de desempenho também, mas do desempenho de Jesus, na cruz e na ressurreição, e não do seu desempenho. Aí Jesus pega o pão e dá graça. E a gente faz o que na ceia? A gente pega o pão e dá graça. Porque não é nosso, nós não fizemos, tudo vem dele. E isso que é feito na ceia representa o que eu faço na vida. Na vida eu sou grato, porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho. Se você puder fazer aquele levantamento de dados, como algumas empresas fazem, né? Que vão ver tudo que tem na empresa, todas as coisas. Se fosse aqui, seriam os bancos, os microfones, os instrumentos, as mesas. Se você fizer isso na sua casa, você vai ver que nada é teu, tudo pertence ao Senhor, de fato. A segunda coisa é que ele diz que ele parte o pão, toma e fala assim: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A segunda característica da ceia, que é transferida para o culto e para a vida, é que nós fazemos em memória de Jesus. A ceia não é apenas um memorial. Primeiro, já é uma gratidão, mas também é um memorial. O que é um memorial, irmãos? Nós somos uma sociedade que não tem memória. Eu sei que às vezes a gente vai ficando velho e literalmente a gente perde a memória, né? Não sei se já aconteceu com você, comigo acontece toda semana, algumas vezes. Eu vou falar uma palavra, eu não lembro nem a palavra que eu ia falar. Isso é sintoma de uma certa idade, né? Ou de cansaço, não sei. Mas não é essa memória, não. A sociedade de hoje é uma sociedade sem memória porque não precisa. Os dados estão todos na internet, você não precisa decorar algo. É só você perguntar para o celular que ele te responde com mais destreza do que se você tivesse memorizado. Isso é muito bom. É um conhecimento amplo, mas é um conhecimento raso. Os estudiosos dizem que memória dá um conhecimento profundo. Você não sabe muita coisa, que você não tem como memorizar uma enciclopédia, mas aquilo que você sabe, que está na sua memória, está aprofundado, enraizado. Jesus vai falando que nós participamos da ceia em memória dele, porque o que ele fez vai se enraizando na gente. Em Colossenses fala que nós estamos arraigados ou enraizados em Cristo Jesus. Aquilo vai criando memória na gente, memória. E aí nós olhamos para a nossa história, porque memória diz respeito ao passado, e nós vemos Jesus na nossa história. Fazemos em memória de Jesus, porque agora a nossa história se conecta com a história de Jesus. Eu gosto de lembrar do exemplo do apóstolo Paulo, como sempre, em que ele olha para a história de vida dele antes de se converter, e ele consegue ver Jesus lá, desde o ventre da mãe dele. Na verdade, ele fala assim: Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados. O que, irmãos,
Dá para fazer heresia daqui, né? Mas o que ele quer dizer basicamente é o seguinte: eu sou de uma linhagem de gente que serve a Deus. Memória, está vendo? É igual quando você vai no museu e tem a memória de tal família, ou a memória dos descendentes de tal lugar. Memória é perceber que em Jesus e no que Ele fez, nós criamos raízes, e que isso fica fixo em nós. Nós fazemos em memória de Jesus, na ceia do Senhor. E nós fazemos isso no culto, não é? Quando nós vemos aqui e dizemos: Senhor, o Senhor me salvou, a Ele que me resgatou, nós cantamos hoje, né? É memória, estou lembrando do que Ele fez. Mas isso se expande para a vida, tudo que nós fazemos é em memória de Jesus. Você acorda em memória de Jesus, essa seria a ideia, porque a ceia se transfere em última instância para o seu dia a dia. Como eu disse, é a liturgia do ordinário, é o culto da vida, tudo vai se tornando em memória de Jesus. Por que você faz tal coisa? Por causa de Jesus, porque você vive assim, por causa dele. Veja, Paulo diz, 1 Coríntios também, o capítulo 10, né? Ou 33, 32, perdão, irmãos, 31, agora acertei. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora fique imaginando isso, fique imaginando. O apóstolo Paulo está tratando com essa igreja trabalhosa, que dava trabalho até na hora de comer, gente, que tem que dar trabalho a igreja, para dar trabalho até na hora de comer, convenhamos, né? A ceia também era isso, né? Mas Paulo vai falar: quando você comer e beber, faça tudo para a glória de Deus, ou até outra coisa. Se tem uma coisa que cria memória, é comida, não é verdade? Você tem a memória da comida da sua mãe, a comida da avó. Culturas, elas permanecem com algumas memórias, e uma delas é a comida, né? Tem a comida de tal grupo, de tal etnia, de tal nacionalidade, e aí você come aquela comida e ela representa algumas coisas. Agora fico imaginando nós aplicarmos isso. Quando eu comer e beber, eu como e bebo para a glória de Deus. Então eu vou criando memória, até na comida, daquilo que eu faço como memória de Jesus, para a glória do Senhor. A ceia, a memória de Jesus, que é transferida para a vida, vai fazendo com que, pense aí como a água que vai entrando em todos os ambientes, em todos os cantos, e nada fica de lado, tudo se torna memória de Jesus. Nós fazemos o que fazemos por aquilo que lembramos do Senhor. Nós vivemos o hoje por aquilo que Jesus já fez e por aquilo que celebramos. Memória é isso também. Lá no Salmo 126, que é um salmo que contém as 3 partes do tempo, passado, presente e futuro. O salmo começa olhando para o passado. Quando o Senhor nos retirou do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Está olhando para o passado, mas ele está no presente. Ele fala: Senhor, faz-nos regressar como as correntes do sul, do Negueb, que era possivelmente rios que secavam em um momento específico do ano, e depois os rios brotavam de novo. Mas o presente é mau, é difícil, por isso que ele está clamando: faz-nos regressar. E aí ele olha para o futuro: aquele que leva a preciosa semente voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Lembra disso, Salmo 126? Mas o que ele faz para ele ficar firme? O que ele faz para manter essa oração, mesmo diante da dor? Ele faz uma coisa: memória. Ele olha para o que Deus já fez. Naquela época a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos. Quando a memória de Jesus está em nossa vida, ou seja, quando o que nós fazemos serve para nos lembrar de Jesus, nós ficamos firmes. Só persevera aquele que está sendo constantemente lembrado do sacrifício de Jesus. Só fica firme quem lembra constantemente do que Jesus fez e de quem nós éramos. De vez em quando nós temos que lembrar, que nós somos pecadores. De vez em quando nós temos que lembrar, e por lembrar, perceba, memória, né? Relembrar, colocar na nossa cabeça o que Jesus fez e como nós não merecíamos. Não tem ninguém aqui que merecia o céu, não tem ninguém aqui que merecia a graça de Deus, e a ceia é memória disso. Este é o meu corpo, vocês façam isso em memória de mim. Percebe? Vamos para frente, né? Outra característica.
Outro sinal, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim, novamente a memória. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aqui mais 2 sinais. Um deles é a anunciação ou proclamação da morte do Senhor. Proclamação. A ceia é uma proclamação. Quando nós participamos dela, nós dizemos: Jesus morreu. Jesus morreu. Não tem como participar, ou pelo menos não tem como participar dignamente, porque é um modo de participar indigno, mas não tem como participar dignamente dizendo assim: eu vou participar, mas eu nem sei se Jesus ressuscitou, sabia? Eu estou em dúvida ainda, mas eu vou participar, tudo bem. Não, não tem. Porque ela é uma anunciação, uma proclamação da morte de Jesus e da sua ressurreição. Mas da ceia nós vamos para o culto, é isso que a gente faz também, irmãos. Nós lembramos proclamando que Ele ressuscitou, que Ele morreu em nosso lugar. Outro cântico, para lembrar aqui, que cantamos hoje, é o Vim para adorar, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus. São todas memórias e anunciações daquilo que Jesus fez. Mas tem um detalhe interessante, irmãos. Tem um detalhe crucial aqui, que é o seguinte: proclamar, normalmente nós achamos que é só verbalizar. Como assim? Olha, nós estamos proclamando o Evangelho, quando eu vou para alguém e falo assim: olha, deixa eu te contar, hein, Jesus morreu na cruz no seu lugar. Isso é proclamação? Com certeza. Isso é anunciação? É verdade. Agora, pense na pessoa tomando a ceia do Senhor. Então está lá a igreja cultuando, porque ele está falando isso para essa igreja, que está cultuando juntos. E aí, eles estão participando da ceia. E essa participação, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus está dizendo que a participação já é uma proclamação. Neste caso aqui, eles não estão pregando para os outros, por mais que deva pregar, mas o momento da ceia é isso. Ninguém pega o pão e vai lá para a rua para esperar passar alguém para pregar o Evangelho. Não, mas ficar aqui, tomar e participar já é proclamar o Evangelho. Como assim? Como assim? Olha, Jesus diz que existe uma proclamação que é não verbal. A proclamação verbal deve ser feita. Só para frisar isso, para não parecer outra coisa, 2 Coríntios 5 fala que o Senhor nos reconciliou e colocou em nós o ministério da reconciliação, como se Deus por nós clamasse aos outros: reconciliai-vos com Jesus. Então nós temos esse ministério da anunciação por meio verbal, sim, mas agora eu quero frisar o que às vezes esquecemos, que é, nós também anunciamos de maneira não verbal. No caso da ceia, é por meio de uma estrutura, de um ambiente, de uma cultura, de um povo, chamemos como queiramos, mas é por meio da unidade. Quando aqueles irmãos esperavam pelos outros, quando eles participavam juntos, quando eles pegavam o pão, quando pegavam o vinho, e clamavam e diziam: em memória do Senhor. Só de fazer isso, eles estavam anunciando Jesus. Só da unidade deles e da celebração deles, Jesus já era anunciado. Irmãos, e eu sei que proclamar tem que ser com os nossos lábios, é verdade, mas às vezes a nossa vida atrapalha os nossos lábios. Alguns são evangelizados e dizem: eu sei bem quem você é. Eu vou lá para ficar brigando? Não. A proclamação não verbal é a que brota da nossa vida. E ela não deve competir com a proclamação verbal, ela deve estar junto. Uma deve confirmar a outra. E é isso que nós vemos aqui. Quando vocês fizerem isso, quando vocês comerem o pão, quando vocês beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Vocês proclamam o Senhor. Jesus bem orou em João 17, dizendo assim: Pai, que eles sejam um, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. A maior proclamação é a unidade. A maior proclamação é a participação em conjunto. E aqui eu acho que é o momento que fica mais óbvio, que a ceia é o símbolo máximo, sim. É aquilo que representa, mas que deve estar no culto e deve estar espalhado na nossa vida. Então ela representa uma unidade que anuncia a morte de Jesus. Mas ela não deve fazer isso sozinha. Nos nossos cultos, não só quando comemos e bebemos participando da ceia, mas quando celebramos, mas também na nossa vida.
A unidade, o participar junto desse sacrifício de Jesus, anuncia a morte dele. Tem um pastor que tenta traduzir isso de algumas maneiras. Ele diz que existem diferentes tipos de testemunhos. Então tem o testemunho verbal, a proclamação verbal, que você prega para as pessoas. Mas tem outros testemunhos, né? Que é o testemunho pessoal, particular da sua vida, o testemunho social, de quando a igreja abençoa outras pessoas, quando ajuda os outros. O testemunho, como eu estou frisando aqui, da unidade, no ambiente que a igreja cria. Por quê? Porque isso faz com que a gente anuncie a morte do Senhor, que a gente anuncie a morte do Senhor. Se nós cremos de fato que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, não há capacidade de não andarmos juntos, de não perdoarmos, de não lutarmos para a restauração. Por quê? Porque Ele morreu. Por quê? Porque Ele perdoou. E agora a gente perdoa no molde dEle. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Agora esse é o padrão. Ah, mas e a restauração? Gálatas 6:1, eu citei Efésios 5:1, agora sobre restauração. Gálatas 6:1 fala assim, olha, quando alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, eu gosto da tradução que é da NVI, que fala, vocês que são espirituais, porque a gente pode ser não espiritual, pode ser carnal, mas vocês devem trabalhar para a restauração, percebe? É a igreja unida, que restaura, que conduz, e o que isso acontece, irmãos, lá no final das contas? Nós anunciamos a morte do Senhor. Por que vocês estão fazendo isso pelos outros? Por que vocês caminham junto? Ah, eu já sei, é porque Jesus morreu, né? É porque Jesus morreu. Por isso que nós estamos unidos, por isso que caminhamos juntos. A quarta coisa, irmãos, é que nós fazemos isso até um determinado momento de tempo, até um determinado momento. Qual? Até que Ele venha. Ah, essa frase a gente sabe, por causa da música, né? Até que Ele venha. É daí que foi tirada a música, tá? Se tiver alguma dúvida. Até que Ele venha. Esse é o quarto sinal. Né? Gratidão, memória, anunciação. E agora? E agora é a esperança. Porque haverá um momento que Ele virá. A igreja que participa da ceia, mas que a ceia que representa o culto, e o culto que representa a vida, tem esperança em Jesus. É um povo que se vê no meio de campo, no meio de campo. Se você assiste futebol aí, ou qualquer pessoa, creio eu, que entende claramente essa comparação, a pessoa que está lá na zaga está no começo, o que está no ataque está no final, mas nós estamos no meio de campo, no meio da caminhada. Nós já olhamos para trás, em memória, nós já temos uma história do que Jesus fez, mas nós olhamos também para frente, até que Ele venha, há uma esperança, percebe? Há uma esperança, e se há esperança, há propósito. Alguém já disse, comparou o propósito com a seguinte coisa, propósito, aliás, pode ser chamado também de sentido, né? É sinônimo, ó, você tem propósito de vida, você tem sentido de vida, e a palavra sentido, ela é usada de maneira comum, para qual lugar você está indo. Se eu dissesse assim, olha, para onde que eu vou, se eu quero ir para o centro, se eu quero ir para a praça da nossa cidade, né? Qual sentido eu tomo? Aí você vai falar, olha, o sentido, olha, você vai por esse aqui e vir aqui, porque sentido tem a ver com conduzir-se para algum lugar. Esse é o exemplo do dia a dia, mas é nesse modo, né, nesse sentido que usamos a palavra. Propósito tem a ver para onde você está indo. Sentido tem a ver para onde você está indo, para onde você está dirigindo a sua vida. E para onde você está dirigindo a sua vida? Para o até que Ele venha, ou seja, para a esperança final, de tomar a ceia final, né, nas bodas do Cordeiro. Portanto, a ceia, o culto, a vida, é representado pela esperança, irmãos. Jesus virá, Jesus vai vir, e haverá uma transformação em nossas vidas, há uma esperança na vida do cristão, aquilo que começa como gratidão, se traduz também por uma certeza profunda de que em Cristo seremos redimidos. É a esperança, aliás, que redime, que dá sentido, que dá propósito a muitas coisas. Por que sofremos e aguentamos o sofrer? Por que não desviamos? Por causa da nossa esperança. Porque se não tivéssemos esperança, desistiríamos. Olha, isso aí que você está passando, viu? Não serve para nada, tá? Ah, então, por que eu passaria por isso? Só passo se há uma esperança. Aliás, essa esperança está alicerçada na ressurreição de Jesus.
O até que ele venha tem a ver com isso também. Ele ressuscitou e ele virá buscar a sua igreja. Só temos esperança porque Jesus ressuscitou. E um dia tudo fará sentido. Eu gosto do Spurgeon quando ele diz que no primeiro segundo no céu, nós vamos dizer assim: por que eu chorei tanto lá na terra? É apenas uma maneira de dizer, né? Não precisamos ser levianos com o nosso choro, podemos chorar sim, há momentos de tristeza, mas a verdade é que lá no céu nós perceberemos a grandeza que é servir a Jesus. É essa esperança que nos motiva. E tudo aquilo, irmãos, que está errado neste mundo, que está distorcido, que está tomado pelo pecado, será assim até Jesus voltar, até que Ele venha. É uma esperança profunda de que as coisas serão corrigidas, de que o mundo será corrigido. Mas tudo bem, temos essa esperança, que ótimo falar isso no culto, na ceia. Não. Você lembra que tudo isso se traduz na nossa vida? Esperança é o contrário de desesperança, que nos leva ao desespero. Aí você vai olhar para a sua vida e mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo naquilo do qual você não parece que tem uma resposta, você tem esperança. Esperança. Você lembra de Jó? Eu gosto de Jó, eu vou usar como exemplo aqui já para fechar essa parte, para não me delongar mais. Mas Jó não teve respostas de Deus. Respostas que ele queria, não teve. Quando ele está no monturo, quando ele está no pó, é óbvio que ele pergunta para Deus. Aliás, tem uma passagem em Jó que eu acho fantástica. Ele fala: Senhor, se o Senhor viesse aqui, se tivesse juízes sobre nós, olha a audácia, se tivesse juízes que julgassem, eu ia apresentar minha causa contra o Senhor. Jó fala isso, sabia? Por quê? Porque ele viu que o que ele sofria era demais, e ele queria respostas de Deus. Mas Jó percebeu uma coisa: mesmo que isso tudo acontecesse com ele, ele vai dizer assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Olha que coisa. O que Jó teve não foi resposta. O que Jó teve? Esperança. A esperança se traduz no momento de dor, não como uma resposta para aquele momento especificamente, mas como uma resposta geral para a nossa vida, como um propósito geral. E assim o nosso sofrimento é redimido. E assim as nossas incapacidades são redimidas. Por quê? O que é redimido, aliás? Eles são ressignificados em Cristo Jesus, porque há uma esperança, porque Jesus morreu, viu? Nós anunciamos Ele até que Ele venha. Portanto, faremos isso, independente do que estivermos passando, haverá esperança para nós. Eu sei que tem muitas outras coisas para frisar aqui, muitas outros sinais, mas eu falarei apenas de mais um, que a ceia também é um exame, um diagnóstico. A ceia também é uma disciplina. O verso 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, porque haverá aquele que pode comer indignamente. Por causa disso, outro detalhe aí, do qual não entrarei em discussão, ele fala: há muitos vós fracos e doentes, e muitos que dormem no Senhor. Alguns chegam a dizer que o pessoal ali que tomava ceia indignamente ficava doente e morria. Tem alguns comentaristas que acreditam nisso, outros que falam que não, a fraqueza tem a ver com a fraqueza espiritual. Por usar-se da ceia de maneira indigna, eles iam deixando de amar, né, o próprio Jesus, e eles se tornavam fracos espiritualmente. Eu não sei qual que é a aplicação devida aqui, mas a verdade é que aquele que não se autoexamina, aquele que não tem um diagnóstico profundo sobre si mesmo, ele fará isso de maneira indigna. A ceia do Senhor, o culto, na vida, deve haver humildade, deve haver autoexame, deve haver autodisciplina, porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por que Deus está me autoexaminando? Por que Ele está me repreendendo? Porque Ele me ama. Mas por que Deus me ama? Ele me ama assim. Por que Ele não ama desse jeito o líder da facção lá do Brasil, de outros locais, né? Porque o fato de nos repreender, de nos educar, é uma demonstração de amor. Quando somos repreendidos e julgados pelo Senhor, somos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, a ceia, o culto e a vida de Cristo em nós também é autoexame, também é autoexame. E nós vemos isso no povo de Deus de maneira geral.
O salmista orava, né? Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Um crente de verdade, irmãos, ele é alguém que está sempre buscando a Deus, mas sempre desconfiado de si mesmo. Não da sua salvação necessariamente, mas da sua grandeza ou da sua santidade. Ele sempre está dizendo, eu não acho que eu sou tão assim. Porque quanto mais conhecemos do amor de Deus, mais nós percebemos a nossa pequenez, a nossa miséria, de onde vem essa misericórdia dele. Portanto, o autoexame nos leva a nos conhecer mais, nos entender mais como pecadores, como imerecedores. E aí, o autoexame leva o quê? Leva a esperança. Porque eu não tenho capacidade, mas ele virá. O autoexame leva o quê? A gratidão. Porque eu não sou santo, mas ele que é santo resolveu habitar em mim. Percebe? O orgulho nos retira a possibilidade de ver, de participar dignamente da ceia do Senhor. Mas se isso se traduz também na nossa vida, o orgulho nos tira a capacidade de participar da vida de Jesus no nosso dia a dia. Examine-se então, faça um diagnóstico bíblico sobre a sua vida, para que você perceba como Cristo pode ser mais dignamente honrado em tudo que você faz. E eu gosto de dizer que servir ao Senhor, por vezes, é um incômodo, porque a gente está servindo ao Senhor e chega uma hora que a gente pensa, ou pelo menos eu penso, Senhor, agora está bom, né, Senhor? Agora está bom. E aí Deus vem e muda tudo, e mostra algum texto bíblico, alguma aplicação, algo do meu próprio coração, eu digo, eu não sabia de nada. Era só orgulho, não era grandeza, não era santidade. Eu era tão pequeno, tem disso, né? Tem gente que sabe tão pouco sobre algo, que acha que sabe muito. Era assim eu na minha vida espiritual, e provavelmente você. Esse incômodo é bom, esse autoexame é bom, por quê? Porque vai nos dando humildade. Crescemos em Cristo Jesus e percebemos a nossa pequenez. E aí sim, participe, coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor, então, representava naquela igreja, na nossa igreja, enfim, na igreja de Jesus, a participação do que Jesus fez. Como? Jesus fez com o sacrifício, e nós participamos com os benefícios. Olha que misericórdia! Deus demonstrou o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa, né? Por isso eu quero orar com você, depois iremos participar de fato, né, da ceia do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela morte, pela entrega no Calvário. Obrigado pela ressurreição. E por este sinal, por este símbolo tão profundo, que é participar de um simples pão, de um simples cálice, mas que é a representação de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E Deus, nós cremos que a ceia é o ponto auge do culto, mas que o culto também representa tudo isso. E sabemos que o culto também é uma demonstração da nossa vida, que cultua o Senhor. Então nos ajude, Senhor, a traduzir tudo isso para o nosso dia a dia. Que haja gratidão, que haja memória do que o Senhor fez e faz, Senhor, em nome de Jesus. Que haja proclamação, Deus, que haja esperança e humildade e autoexame em tudo que fizermos, para vivermos a vida do Senhor, na nossa vida, no culto, na ceia, na família, onde estivermos, no trabalho, na escola, porque o Senhor vive e vive em nossos corações. Esse é o nosso clamor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.